A industrialização é o embrião da urbanização contemporânea. Historicamente, a cidade serviu de suporte para o desenvolvimento industrial, oferecendo condições ideais para esse modo de produção, que, por sua vez, reconfigurou as relações entre sociedade e natureza. A urbanização transformou o caráter da cidade em centros de controle e gestão da economia capitalista, que torna até mesmo as relações agrícolas, que se dão fora dos centros urbanos, em subordinados dessa lógica. O capitalismo é o grande colonizador de nossos tempos. Essa ideia básica pensa a cidade essencialmente não como um espaço social, político, complexo, cultural. Não. No pensamento neoliberal, a cidade é despolitizada porque ela é transformada pura e simplesmente num negócio. Que a política significa dizer, vamos nos reunir para ver o que é melhor? Quem é você para dizer o que é melhor? O mercado é quem vai dizer o que é o melhor. Mas acho que todo o esforço é feito no sentido da individualização, né? Feito no sentido de se usar o veículo, se vender o asfalto, se vender o pneu, se vender o motor, se vender, né? Quer dizer, tem todo um lobby monstruoso mundial, petróleo, né? Tá aí a guerra, enfim, que é em função do veículo. Porque o carro, eu acho que o carro é como se fosse um pedaço da sua casa que você levou para passear em 4 rodas, né? Você se sente, a tua identidade, a tua casa, tá tudo ali fechadinho naquele recinto. E no transporte público andando a pé, você é ninguém, você é junto com todo mundo. Eu sou Jaime, tenho 60 anos, pedalava em criança, principalmente quando eu ia para o interior. Quando me casei com 21 anos, abandonei a bicicleta. Aí tive um filho com 28, aí ganhei de presente da minha mulher uma bicicleta com uma cadeirinha atrás para carregar meu filho para baixo e para cima. Bom, desde essa época, passei a usar a bicicleta para trabalhar. Primeiro, eu moro no Humaitá, primeiro indo até a praia de Botafogo, depois o escritório foi para o centro, eu passei até até o metrô e depois de metrô até a cidade, até que um dia o metrô estava em greve, eu fui até a cidade e depois nunca mais. Hoje, quando eu vou visitar um cliente no Jacaré, por exemplo, eu vou de bicicleta. Eu acho importante porque para percurso de até 20 km é perfeitamente possível andar de bicicleta. Você sua, mas se você tomar um banho, o seu suor é limpo, não traz mau cheiro. A questão é só essa. E na volta para casa, cara, é uma diversão, porque porra, tá tudo engarrafado, tá tudo... Eu chego muito antes que todo mundo, eu vejo isso, eu saio do escritório, eu e um cara que vai de metrô, eu chego antes do que ele. Passo por ele na rua, passei batido por ele, vejo o cara que sai de carro, eu chego antes. A volta é a glória estar de bicicleta, tá entendendo? Porque você não mofa em carro, não mofa em ônibus, não mofa em metrô, então é isso. Porque você quer comprar o quê? Beleza, prestígio, privacidade, conforto, uma bolha que te isola da cidade, que te descostura desse plano social, onde você escurece o vidro para não enxergar nada, para que ninguém te veja, você blinda para que ninguém possa invadir a tua segurança. O fato da via pública ser usado para parar os carros, que são propriedades privadas, em detrimento do fluxo, que é uma condição pública de uso da cidade, é uma incongruência. Por que a pessoa que tem o carro tem direito a ocupar um espaço público indeterminadamente? Por que a minha calçada não pode avançar mais 2 metros para lá, ou fazer um jardim, um canteiro, né? A pessoa compra um carro, ela deveria usar o seu próprio espaço para guardar o carro, não ocupar o espaço público para guardar. Mas olha, a rua aqui deveria ser 4 metros pelo menos mais estreita, não mais larga como os motoristas querem. Mais estreita, para ter mais árvore, para ter mais jardim, para as casas serem maiores, ter bancos, etc. E tal, né? Eu acho que a gente vive numa cidade que é organizada em função do meio urbano
E o meio urbano é organizado em função do automóvel, né? A gente, toda a organização, todas as estruturas de espaço, tanto público quanto privado, que a gente tem, e toda a estrutura de locomoção ela é pensada no deslocamento motorizado, sob o argumento de que o deslocamento motorizado te permite cruzar longas distâncias num tempo relativamente curto e sem esforço, né? Mas, na verdade, a gente vive numa sociedade da imobilidade. Acho que o espaço urbano totalmente pensado para o automóvel é um espaço onde não se transita. Ele é, no máximo, um espaço onde você se desloca com muito esforço de um ponto A ao ponto B, mas essa estrutura de transporte, essa estrutura de organização do espaço não te permite observar os lugares como lugares e como espaços vivos e espaços de interação. Eu trabalho no Rio, então diante da necessidade de ter que ficar voltando, obviamente, todos os dias, ônibus e tal, fui fazendo as contas, vendo que o tempo que era perdido era muito maior do que se pudesse ser feito de bicicleta, era quase o mesmo tempo até do que de repente você fizesse uma corrida ou a pé mesmo. A partir desse momento, então, eu decidi comprar uma bicicleta dobrável que viabilizava o transporte a partir das barcas, né? Que, em média, o tempo que eu deslocava entre sair de casa, ir para o ponto do ônibus, deslocamento, até chegar no local de trabalho, demorava em torno de 1 hora, 1h30, às vezes em horas de rush, chegar ao absurdo de 2h30. Na bicicleta, agora você já estabiliza a sua rotina, você sabe a hora que vai sair, sabe a hora que vai chegar. E tenho feito em média entre 40 e 50 minutos, isso num ritmo tranquilo, sem necessidade de correr, sem necessidade de pressa. Como transporte alternativo, é bem complicado no horário normal assim, de trabalho, né, da galera. Porque nenhum motorista respeita, velho. Você é muito vulnerável em cima do skate, muito mais que na bicicleta, eu acho. E a galera, eu acho que os carros sentem meio que um sentimento de afronto, assim, quando você tá com alguma coisa que não é um carro, não é uma coisa motorizada. Quando a gente entra no automóvel, a gente tem uma sensação de poder, e todos aqueles que estão na nossa frente são adversários. Estabelece uma forma de convivência que, em vez de ser de convivência, passa a ser de agressão. Esses centros urbanos, colonizados pelo capital, podem ser laboratórios de se pensar uma outra forma de sociedade. Longe de querer pensar essa ação como uma revolução que salvará a sociedade miserável que vivemos, não podemos ignorar a potência que essas pequenas ações trazem para se pensar uma outra forma, novas alternativas de ser e de existir na sociedade. A bicicletada ou massa crítica é um movimento ou um evento que surgiu há exatamente 20 anos em São Francisco, como um encontro autônomo de ciclistas, com o objetivo de celebrar o uso da bicicleta como meio de transporte e estabelecer uma luta pelo espaço da bicicleta, e não apenas da bicicleta, mas de todas as formas de transporte
não motorizado dentro de uma sociedade que é toda pensada e moldada pro automóvel. E aqui no Brasil a bicicletada, que é o nome que se deu aqui para a massa crítica, começou em São Paulo, não sei exatamente quando, mas aqui no Rio ela acontece... Aqui no Rio, né? No momento está em Niterói, mas no Rio ela acontece há alguns anos, mas já teve assim, já oscilou em momentos de mais ou menos frequência, mais ou menos participação. E agora faz 1 ano e meio, quase 2, que tem tido uma participação bem grande, tá sendo um evento fluido. Bom, a bicicletada inicialmente, ela estimulou bastante por ser uma reunião entre amigos, principalmente, um lado mais lúdico, uma coisa que tornou viável a coisa do dia a dia, mas que ao longo do tempo, devido a vários motivos, as pessoas foram deixando essa coisa um pouco se dispersar. Não sei ao certo como é a coisa em outras cidades, mas eu vejo que tanto aqui quanto no Rio é uma coisa que às vezes a gente vê uma promoção na internet, uma coisa grande, mas que a resposta talvez nas ruas não seja tão satisfatória quanto. E seria legal talvez as pessoas, de uma certa forma, reencontrarem essa forma de procurar buscar uma forma de chamar atenção, entendeu? Cada vez mais as pessoas estão aceitando de uma forma positiva, então... Eu acho que é legal nesse ponto de pegar, mostrar para as pessoas, fazer um grupo, uma massa crítica, entendeu? Mesmo que seja 20, 30 pessoas, mas mantendo isso numa constância, vai tornar essa coisa cada vez mais visível, entendeu? E aí talvez não que necessariamente atraia mais ciclistas para as ruas, mas que faça pelo menos os motoristas terem uma visão de que é necessário um compartilhamento para que todo mundo tenha um uso de espaço mais racional, porque a população cresce, os espaços são cada vez tomados e em prol, entendeu? De ruas que não crescem, coisas assim, entendeu? Arendt, em seu livro Guerra dos Lugares, pensa a cidade como um pulsar de espaços e lugares interpenetrados, confronto entre singularidades num amplo cenário explicitamente político. Nessa perspectiva, estamos construindo e praticando a sociedade de maneira política a todo instante, e a mobilidade também é uma questão política. Ciao.